A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe você e toda a tua casa com mais um programa Fonte de Água Viva. Espero que o meu Senhor venha abençoar você e toda a tua casa com mais este programa Fonte de Água Viva. O nome do Senhor seja exaltado, magnificado e exaltado. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é Senhor que sara. Nós não conseguimos explicar a presença e o poder de Deus, mas Ele existe, Ele é real e é mais verdadeiro do que eu e você juntos. Olha, eu quero que você coloque a sua expectativa no milagre de Jesus para a sua vida. Você tem que ter a expectativa de milagres para que Deus te honre, para que Deus te abençoe. Eu quero falar hoje sobre 4 tipos de homem que existe sobre a terra. 4 tipos de pessoas que elas vivem neste planeta Terra e que elas, 3 são desqualificadas pelo Senhor e somente uma dessas pessoas, que é a última que eu vou falar, é que é aprovada por Deus para a realização da sua obra, para a realização de estarmos andando na sua presença e recebemos também as bênçãos de Deus. O primeiro tipo de homem está lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 3. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A interpretação de Mateus capítulo 13, versículo 4, está em Mateus capítulo 13, versículo 19. Qual é a interpretação que Jesus deu? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O primeiro tipo de homem é aquele homem que ouve a palavra de Deus, mas logo em seguida Satanás rouba do seu coração a bênção. Rapidamente o diabo tem o poder de roubar do coração dele o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 13, 19, ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra de Deus, e não consegue entender a palavra, não consegue penetrar a palavra nessa pessoa. Então vem o maligno, que é o diabo, e arranca o que foi plantado no seu coração. Ele tem o poder de entrar e roubar do seu coração, porque você não está alicerçado em Deus, você não está firme em Deus. O primeiro tipo de homem que existe nesta terra, ele ouve a palavra, mas não deixa penetrar a palavra em seu coração. É de pouca duração. E a Bíblia nos fala, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi plantado ao pé do caminho. Ele não está no caminho, está à beira do caminho. Igual o cego de Jericó, ele não estava no caminho, estava à beira do caminho. E ele mendigava, ele sofria, ele mendigava espiritualmente e fisicamente passava necessidades. Davi disse: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse isso na sua palavra através de Davi: fui moço, agora eu sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus criou o rico e o pobre, Jesus não criou o miserável. A Bíblia diz em Provérbios que Deus criou o rico e Deus criou o pobre, mas Deus não criou o miserável. A ambos o Senhor criou, o rico e o pobre foi o Senhor que criou. Muito bem, o primeiro tipo de homem fala em Mateus 13, 4. E quando plantava uma parte da semente, essa semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Aqui as aves representam Satanás.
Vieram e comeram. Jesus dá a representação, a interpretação no versículo 19. E ouvindo alguém a palavra do reino e não consegue entender, vem o diabo, vem o maligno e arranca com força, arrebata o que foi plantado no seu coração. Este é o que está plantado ao pé do caminho. Se você estiver nessa condição hoje, você deve mudar de vida rapidamente. O primeiro tipo de homem existe nesta terra, está no nosso meio, e ele é Mateus capítulo 13, 4 e Mateus 13, 19. Jesus está ensinando. Por esta parábola são contos históricos que trazem interpretações divinas. Muito bem, Mateus 13, 5. E outra parte da semente caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. A interpretação vem agora em Mateus 13, 20. Porém, o que foi plantado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofende. O segundo tipo de homem na terra, Jesus está falando em Mateus 13, versículo 5. É aquela semente que caiu no meio de pedras, de pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Não tinha terra funda, rasa, então plantou algo raso que saiu rápido. Mas, escute bem, versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Jesus interpreta no versículo 20, Mateus 13, 20. Porém, o que foi plantado em pedregais, no meio de pedras, é aquele que ouve a palavra de Deus e logo recebe com alegria. É o segundo tipo de homem. Recebe com alegria, mas essa pessoa não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofende. Logo se afasta de Deus. Muitas pessoas do meio evangélico hoje estão nessa condição. Recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, gosta da palavra de Deus, mas na hora da provação, que às vezes Deus permite, para testar a sua fé, você abandona o barco, você abandona a fé, você vai para outras situações que te afastam de Deus, e Deus quer que você volte para Ele hoje. Estou falando para pessoas desviadas da presença de Deus. Estou falando para pessoas que estão completamente afastadas e não sabem que estão. O problema é quando você sabe que você está afastado, mas tem pessoas que estão afastadas e acham que estão dentro da igreja, que estão firmes com Jesus. E na verdade não estão firmes. Estão padecendo, estão caminhando para o sentido contrário da palavra, estão caminhando não para a eternidade, mas sim por caminhos tortuosos. O segundo tipo de homem está acontecendo em muitas igrejas hoje. O segundo tipo de homem é aquele que recebe a palavra com muita alegria, mas ele não consegue se alicerçar. Satanás vem e consegue roubar a bênção dele. Esse segundo tipo de homem é reprovado pelo Senhor. A Bíblia fala que logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pequena duração, de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra de Deus, ele logo fica ofendido, ele logo afasta, ele logo entristece, ele dá lugar para o diabo. Muito bem, eu quero falar o terceiro tipo de homem. Mateus capítulo 13, versículo 7. E a outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Muito bem, vamos lá. Versículo 8, 7, 8 agora. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro 60, outro 30. Esse é o quarto tipo de homem. Mas eu quero falar sobre o terceiro tipo de homem, que é só o versículo de número 7. E a outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, aleluia,
e sufocaram-na. O que Jesus traz de interpretação em Mateus 13, versículo 22? O que foi plantado entre espinhos é o que ouve a palavra de Deus. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro tipo de homem, ele está numa situação completamente que vai destruir a sua alma. Uma situação mais difícil do que o primeiro tipo de homem, o segundo, porque o primeiro afasta rápido, o segundo também é de pouca duração, afasta rápido, mas o terceiro ele é de uma pessoa alicerçada na palavra. O terceiro tipo de homem é aquela pessoa que estava alicerçada dentro de uma igreja, estava firme com Jesus, mas quando veio a sedução das riquezas, ele passou a ficar infrutífero, passou a não ter a alegria da salvação mais, passou a não ter mais a palavra de Deus dentro dele, então ele afastou do Senhor. E eu conheço dezenas de pessoas que abandonaram o Senhor por causa da posição social. Muitas situações vieram a mim para eu desviar da igreja. Muitas coisas vieram para mim na área sentimental, na área financeira, na área de poder ganhar mais em outras circunstâncias, que era para eu parar de pregar o Evangelho. Eu estaria no caminho tortuoso, eu estaria no caminho completamente opresso, mas o Espírito Santo falou comigo: não me abandone, busque a minha palavra, permaneça em mim e não aceite nenhuma oferta que não seja minha. O Espírito de Deus falou dentro de mim. Quando as ofertas vieram para me desviar do Senhor, o Espírito de Deus falou comigo: não, se você for por este caminho, Rogério, você vai morrer espiritualmente. Se você for para este caminho, Rogério, você não prosperará mais, não terá as minhas bênçãos mais. E eu, em obediência, voltei para o Senhor. O terceiro tipo de homem é o homem que já está alicerçado, é o que foi plantado no meio de espinhos. Preste atenção nisso. É aquele que está ouvindo a palavra, mas quando vem os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, essas coisas começam a sufocar a você. A palavra não consegue brotar, a palavra não consegue sair. É como a semente quando brota, por exemplo, um capim. O capim quer sair, mas o mato, os espinhos crescem mais rápido e não deixa o capim sair. Assim é a sedução das riquezas. Assim é os cuidados deste mundo. Quando preocupamos muito com as coisas deste mundo, esquecemos de Deus. Quando preocupamos demais com as coisas dentro da nossa casa, como Marta esqueceu de Jesus. Marta e Maria, e Marta foi reclamar com Jesus: Jesus, a minha irmã Maria não quer me ajudar a fazer os afazeres de casa, ela só fica nos seus pés aí conversando com o Senhor. Jesus falou assim: Marta, Marta, você está ansiosa. Maria escolheu a melhor parte e não será tirado dela. Muitas pessoas estão igual Marta, estão preocupadas com tudo, mas não estão preocupadas em buscar a Deus. Aonde o terceiro tipo de homem está caído hoje. Muitos abandonaram a fé para seguir as riquezas. Muitos deixaram de ser líderes espirituais para correr atrás da matéria, para ser um político, para ser um empresário, e abandonaram o chamado de Deus. Por isso você está morto espiritualmente. Por isso não tem mais alegria da salvação dentro de você. Por quê? Porque você decidiu o caminho errado. Tomou a decisão fora da palavra de Deus. Porque eu sou chamado, eu sou enviado de Deus para a terra, para cumprir o propósito de Deus na terra. E ai de mim se não pregar o Evangelho, como Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Fui chamado para isso. E a Bíblia fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos, porque os escolhidos têm que passar pelos testes de Deus. Os escolhidos de Deus têm que passar por seus testes. Testes da palavra, testes do tempo, teste no deserto, o teste sobre o seu coração. Deus testará você na sua palavra, Deus testará você
no tempo dele, Deus testará você no deserto. Colocará muitos no deserto para ver se somos chamados, se somos escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos terminam o chamado. Todos são chamados, nem todos terminam o chamado, porque não conseguem ser os escolhidos de Deus. Ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Ser chamado por Deus é uma coisa e até o final com Ele é outra, que é o escolhido que permanece até o final. Em Mateus capítulo 24 diz algo muito sério para mim hoje e para você. Mateus capítulo 24 diz o seguinte, no versículo 13. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Quem perseverar até o final é chamado e escolhido. Quem é chamado e não persevera, não pode ser escolhido mais. É só chamado. Milhares são chamados, mas os poucos são escolhidos. Poucas pessoas realmente continuam na posição em que Deus as chamou. E eu quero convidar você para voltar para a presença de Deus. Escute bem uma coisa. Sansão era um homem chamado por Deus e também escolhido por Deus. Só que Sansão deixou-se levar por uma mulher filisteia. Sansão deixou-se levar por uma prostituta chamada Dalila. Sansão deixou-se levar por uma colmeia. E tinha o favo de mel em cima de um corpo de um leão morto. E ele pegou e comeu aquele mel. E quando ele comeu aquele mel em cima de um leão morto, ele não poderia fazer aquilo. Sansão, quando o assustou, havia perdido a presença de Deus. Ele perdeu a unção e a graça de Deus naquele momento. Por quê? Porque Sansão escolheu as coisas do mundo e esqueceu a Deus. E quando ele pensou na sua força novamente, ele havia perdido a unção de Deus. Havia perdido a presença, o Espírito do Senhor se retirou dele. Muitas pessoas estão perdendo a graça de Deus, sabe por quê? Porque está no terceiro tipo de homem aqui na Bíblia Sagrada. E eu quero te chamar a atenção para isto. Sansão perdeu por causa de um favo de mel, que estava sobre um corpo de um leão morto. Sansão se perdeu quando se envolveu com a mulher filisteia, que os seus pais foram contra, e ele casou com a filisteia, e depois os filisteus mataram a filisteia. Depois que a sua mulher morreu, Sansão se envolveu com uma prostituta chamada Dalila. Ele começou a prostituir o seu corpo com a prostituta, e a Bíblia condena isto, porque se nós somos santos de Deus, temos que permanecer santos na presença de Deus. Não se envolver com um corpo que está fora de um casamento. Isto é um problema muito sério, e Deus abomina na sua palavra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Muito bem, voltamos para Mateus 13, versículo 8. E a outra semente caiu em boa terra, que somos nós, o quarto tipo de homem. E a outra semente caiu em boa terra e deu fruto de 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O quarto tipo de homem é o único aprovado por Deus. O quarto tipo de homem tem que ser eu e você. O que é o quarto tipo de homem? É o que foi plantado em boa terra. É a semente que é plantada numa terra fértil, numa terra que está adubada, aleluia, uma terra que tem o calcário, que tem fertilizantes, uma terra que tem adubos. Então ela fica preparada para a semente cair nela para produzir. E a Bíblia fala: o que foi plantado na boa terra é as pessoas que ouvem a palavra de Deus e dá fruto. Ouvem a palavra e colocam em prática a palavra de Deus na sua vida. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Você vê que tem 3 classes de pessoas aprovadas por Deus. Um que produz 100, outro que produz 60 e outro que produz 30.
Na classe do quarto tipo de homem, ainda existe A, B, C de homens que são aprovados por Deus, porque a sua semente caiu em boa terra, você ouve a palavra, você dá fruto, mas só que tem alguém que produz 100. 100 produz com perfeição, busca com mais sinceridade, ganha mais almas para o reino de Deus, paga um preço maior na presença do Espírito Santo. E o segundo produz 60, mais ou menos. Ele ganha almas, ele produz fruto, ele tem uma vida abençoada, mas está mais ou menos. Ainda não está aquele que produz 100, produz a metade, 60, mais do que a metade, um pouco. Ele está caminhando bem, mas podia fazer mais para Deus. E tem aquele que produz 30, o terceiro, o A, B e o C. O quarto tipo de homem C, ele produz só 30. Ele podia fazer mais para o reino de Deus, mas ele está acomodado. Ele está tranquilo, ele não quer investir em televisão, ele não quer investir pelo Facebook, ele não quer pregar o evangelho, ele é salvo, e salvou alguns, orando por alguns que Jesus salvou, mas ele é acomodado espiritualmente, mas é salvo. Ele produz bem, ele está na boa terra, mas produz só 30, um terço apenas do que poderia produzir. Ele está satisfeito? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Qual tipo de homem você é? O primeiro? O segundo que eu preguei? Ou o terceiro? Ou você é o quarto? E se você é o quarto, qual você é? O A, o B ou o C? É uma reflexão hoje para 4 tipos de pessoas que existem na Terra. Aqui eu posso dizer que o primeiro tipo de homem, trazendo novamente uma interpretação da palavra, o primeiro tipo de homem é aquele que ouve a palavra, mas ele não consegue deixar a palavra penetrar nele. É de pouca duração. E num momento ele deixa, o diabo vem e rouba do coração dele. É o primeiro homem, este é muito frágil. O segundo tipo de homem no versículo 20, é o que foi plantado no meio de pedregais. É o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado à angústia e perseguição por causa da palavra de Deus, ele logo se ofende, fica triste e abandona a fé. Também é de pouca duração. O terceiro é o que foi plantado no meio de espinhos. É o que ouve a palavra, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, começam a sufocar a palavra de Deus em você. E você fica infrutífero, você não consegue mais andar. Fica um crente sem pernas. Aqui eu acredito que é pessoas que já estavam firmes na fé. Olha o que diz o terceiro tipo de homem, voltando à retrospectiva aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Paulo dando instrução para o jovem pregador Timóteo. Mas os que querem ser ricos, eles caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha que Paulo fala para Timóteo, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Muito bem. Deus condena que você seja rico e abençoado? Não. Deus condena você amar o sistema que está. Amar o dinheiro acima de Deus é idolatria, é pecado. E é pecado que o homem perde a salvação
por idolatrar o dinheiro. O dinheiro é para me servir, não eu para ser escravo dele. Muito bem, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Muito bem, o terceiro tipo de homem se deixou se levar por isso. O quarto, aleluia, somos nós. Somos aqueles que permanecemos em Deus. Pode passar o que passar, estamos alicerçados em Jesus. Ainda tem o A, o B e o C, que produz 100, produz 60, produz 30, aleluia. Então esta é a minha pergunta para você. Qual tipo de homem você é? E qual tipo de homem você quer se tornar a ser? Quer ser de verdade? Pastor, eu não quero ser mais o primeiro tipo de homem. Não quero ser mais o segundo. E nem o terceiro, eu quero ser o quarto. E quero ser o quarto C, que produz, o quarto A, aliás, que produz 100. Não é isso? 100, 60 e 30. Então eu quero ser o quarto tipo de homem A, que produz 100 com perfeição. Que busca a Deus com sinceridade. Que ama a Deus em primeiro lugar. Que busca a Deus de todo o seu coração e que tem um galardão maior diante de Deus, porque muitas almas ele tem ganhado para Deus. Acredito nisso. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Aleluia. Temos que entender isso. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Entenda isso. E acredito que aquele crente, o quarto tipo de homem, que é o A, que produz 100, ele terá algo muito especial de Deus para a vida dele. O B também, 60, mais ou menos. O C, 30, mas produz, glória a Deus. É salvo também, é abençoado também. Amém? Quero agradecer a você por essa participação neste dia, por esta manhã. Que a presença do doce Espírito venha curar você agora. Pai, que a tua unção cure os enfermos agora. Liberta os cativos agora. Venha a tocar sobre o coração deles. Muda o coração deles, Pai. Pela presença, pela unção, pelas curas, milagres, libertação e salvação, Pai. Venha tocá-los. Cure a todas as pessoas nesta manhã, em nome de Jesus. Liberte-os. Venha libertá-los e curá-los, e que eles sejam o quarto tipo de homem, que produz com perfeição para Deus. Pai, eu sinto a sua presença neste momento. Venha tocá-los da cabeça aos pés, em nome de Jesus. E o principal, o maior milagre de todo, a salvação da alma deles. Que eles se entreguem para o Senhor e peçam perdão dos seus pecados, e o Senhor venha salvá-los em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você pela audiência, quero convidar você para estar comigo pelas manhãs. Estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor. Amém. Lembrando nosso site www.ministeriorogeriobernardi.org. Também tem nossos e-mails rcbernardi5@gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente, mandando sua mensagem, dizendo o seu testemunho de cura, de milagre, de libertação. Se Jesus salvou você, olha, você vê que nós investimos em televisão, investimos em rádio, e às vezes ganhamos almas para não ficar na nossa igreja, mas para elas serem enviadas para as igrejas locais. Mas a minha função com Jesus eu estou fazendo, de evangelista, de ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Você entra no nosso site, acesse as nossas fotos, as nossas pregações, divulgue nosso trabalho pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos pregando o Evangelho de todo o coração. E quero agradecer a você. Não esqueça do nosso site, www.ministeriorogeriobernardi.org. Convide mais pessoas, principalmente não crentes, para assistir os nossos programas. E um beijo no seu coração, a paz de Cristo, e até o próximo programa, se assim Deus permitir, estaremos de volta. Em nome de Jesus, um beijo no coração e a paz do Senhor. Amém.